Signo de Virgem. Então, um signo mutável, adaptável, de Terra e Mercúrio. Terra, aquilo que é sólido, que é prático, que é material. Mercúrio, aquilo que é da inteligência, da racionalidade, da informação e do intelecto. O que dá essa mistura? Bom, eu resolvi começar pelo mais fácil, porque eu mesma sou virginiana, então ele é um vídeo autobiográfico. Se você não conhecia meu canal e você caiu aqui, eu espero sinceramente que você não pense que astrologia é só signo. Astrologia é mapa astral. Mas o signo, que é o nosso sol, também é importante, também traz muitas informações sobre a nossa personalidade, porque o signo, o ascendente é o que tu irás te tornar, e o signo é o teu caminho aqui nessa encarnação. Então eu tenho anotações, que eu vou ter bastante coisa para falar. Bom, primeiramente eu trago uma personalidade, embora tenha várias, que meio que resumem o que é um virginiano. Michael Jackson. E por que Michael Jackson? Onde é que você vê firmemente as características de um virginiano naquele homem? As suas dancinhas. Aquelas dancinhas eram umas dancinhas assim que você via que não era uma coisa espontânea. Não era uma dancinha, um passinho que surgia ali na hora. Você via que era um passo decorado, memorizado, treinado à exaustão. O virginiano é desse jeito. O virginiano é assim, cozinhando. Vou te dar exemplos. Eu tenho números exatos de quantas horas fica uma comida para um lado, quantos minutos fica uma comida de um lado do outro para ficar perfeito, assim, um omelete ou outra coisa que tem dois lados. Assim, a gente meio que sabe de cabeça minutos, sabe de cabeça coisas absurdas, assim. Vou falar algo autobiográfico também. Eu tenho uma questão de glicemia que eu faço low carb que resolvo a minha vida. Por incrível que pareça, eu sei de cabeça toda a lista de frutas e leguminosas, o que tem baixo índice glicêmico ou médio índice glicêmico, assim. Eu sei, tipo, mais de 300 alimentos, assim, tudo de cabeça, assim. O virginiano é assim, é da nossa natureza. A gente faz isso naturalmente, assim. Mas, claro, não vai todos eles ter uma lista de nutricionista na cabeça, mas aquilo que lhe interessa, ele terá uma cabeça muito minuciosa. Bom, uma característica, analítico e muito minucioso. São pessoas. Você já deve ter percebido aqui no canal, eu apresentando astrologia, você deve ter percebido que apresento de maneira analítica e minuciosa, não apresento de maneira vaga, assim, e se achei que meu vídeo não ficou bom, faço parte 2 assim. Agora tenho usado anotações para evitar de esquecer coisas. É, Somos analíticos e minuciosos, somos muito minuciosos e prestamos atenção em cada palavra que você fala e somos naturalmente detectores de mentira. A gente pega as pessoas no ato quando elas estão mentindo pra gente, assim, porque a gente presta atenção na minúcia das palavras, assim. Isso é uma coisa muito de virgem. Você que é virginiano, você veio ajudar as pessoas. Essa é a tua missão aqui na Terra. E o virginiano tem uma coisa muito bonita que ele não é assim, ó, ajudar por dinheiro e ajudar para aparecer, para ser aplaudido. Ele ajuda porque ajuda. Ele realmente tem um prazer em ajudar. Sei lá se a gente é bobo, mas a gente é desse jeito aí mesmo. Ajudar e servir. Porque o símbolo do signo de virgem é uma mulher agricultora que colhe coisas, uma coletora de trigo, né? Então o virginiano ele veio servir, né? E a gente não fica triste com isso. A gente gosta mesmo de servir os nossos amigos, servir a nossa família, é da nossa natureza. É, Analítico, eu já havia dito, muito observadores, né? São pessoas que uma profissão que seria ótima para um virginiano, contador, para achar um erro, para achar um defeito em alguma coisa. Somos ótimos para fazer isso, mas isso também é um problema, né? Porque a gente nunca acha nada muito bom. E somos muito rigorosos com as outras pessoas e mais rigorosos ainda com a gente mesmo. A gente nunca acha que o que a gente faz está realmente bom. Isso pode ser uma prisão. Isso não é exatamente uma qualidade, né? São pessoas muito mentais porque são regidas por Mercúrio, estão analisando coisas 24 horas.
Gêmeos também é regido por Mercúrio, mas Gêmeos é Mercúrio ar. Então é Mercúrio, essa coisa racional, cheia de ideias, de comunicação, de uma inteligência, porque Mercúrio é inteligência, mas é uma inteligência ar, é uma inteligência ideias, assim. E é mais uma pessoa que divaga falando de. São falantes, né? Os geminianos são tagarelas, assim, eles vão falando ideias, 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 eles têm um cérebro que é um mar de ideias. O virginiano é mais estudar o que é prático. Pensa no que eu falei lá no início do vídeo, de que eu sei de cabeça meio que decorado toda a lista de alimentos de baixo e médio índice glicêmico. Por quê? Porque é prático, porque eu preciso disso para o meu dia a dia, para ter bons níveis de glicemia. Eu não ficaria memorizando nomes de formigas da biologia, porque isso não me interessa. Seria algo, é uma inteligência que é focado naquilo que é prático, naquilo que me interessa, né? O virginiano é muito prático, isso eu já falei, né? E o virginiano é muito bom, sempre muito bom em gerir finanças, as suas e as dos outros. Mentalmente ele já ou ele faz planilhas, ou ele mentalmente já meio que sabe o quanto ele gastou no mês, o quanto ele vai gastar no mês. Ele é meio que um contador. O virginiano não vai acontecer de ser uma pessoa que ganha R$ 2.000 e gasta R$ 4.000 por mês, que ganha R$ 5.000 e gasta R$ 10.000 por mês, que vive cheio de dívidas, a menos que haja algum planeta disso na casa 2, que a gente tem aqui a série da casa 2, algum planeta indicando perdas, assim, mas não é normal um virginiano ser perdido em finanças, não é da natureza do virginiano. O virginiano, ele é muito, que ele sabe muito bem quanto é que ele ganha e quanto é que ele deve, o que ele deve, como ele deve viver, né? Por exemplo, se ele ganha mal, mas ele adoraria viver comendo caviar e camarões, ele sabe que ele vai ter que comer caviar, ou se ele vai comer caviar ou camarões, ele vai ter que fazer isso uma vez na vida até a morte, né? Se ele ganha pouco, ele sabe que ele vai ter que comer arroz com ovo e ele se adapta muito bem a isso. São pessoas muito práticas e pé no chão, assim, que se eu quero uma bolsa e a bolsa não está no meu orçamento, ela não está no meu orçamento. E paciência, não posso ter, né? São muito críticos, eu já falei agora aqui, e 10 vezes mais críticos em relação a si mesmo. O virginiano nunca acha que o trabalho dele é bom, nunca acha que nada está bom, e isso é um defeito. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. O virginiano é um mestre em parecer, em ser muito inteligente e parecer bobo. Por exemplo, num órgão público ou numa empresa onde ele trabalha com uma equipe, ele observa tudo. Ele sabe que o fulano chegou atrasado. Ele sabe que o Beltrano talvez não está cumprindo o horário. Se existe um funcionário protegido pelo chefe, ele já sacou. Se existe uma corrupção acontecendo ali, ele já sacou. Se alguém tá falando mal dele, ele já sacou que existe. Se fizerem um bullying com ele, já sacou. É muito perceptivo, é muito observador, e sempre. Porque é da coisa que seria a tal da modéstia virginiana. Que o leonino mesmo, ele quer parecer bonito e inteligente, tá? O virginiano não faz questão. Ele não faz questão que você acha ele muito bonito, muito inteligente, e ele não faz, especialmente inteligente, ele não gosta. Ele pode ser muito inteligente, tende a ser, porque Mercúrio é inteligência, mas ele não gosta de parecer muito inteligente, porque ele vai te pegar na tampa, ele vai te pegar mentindo. Ele vai te pegar distraído. É mais ou menos, é meio parecido com o escorpião, assim, que é meio mascarado. O virginiano é meio mascarado de bobo. Ele gosta de parecer bobo. Ele gosta de parecer, eu sei que eu sou muito inteligente, mas eu não quero que os outros saibam que eu sou tão inteligente assim. Ele gosta de parecer que ele tem uma inteligência, não exatamente burro, ele gosta de parecer que ele tem uma inteligência mediana, menor do que a inteligência que ele tem. O virginiano cuida muito bem do próprio corpo. Eu poderia dar exemplo de mim mesma, tá? Eu faço academia desde 20 anos de idade ininterruptamente. Perdão que a câmera tá balançando um pouquinho aqui. Eu faço academia desde 20 anos de idade ininterruptamente, não sou fisiculturista, não tomo bomba e tal, mas faço ininterruptamente. E não conheço ninguém que fez academia assim, tipo,
quase 30 anos que eu já faço, assim, ininterruptamente, assim. Esse é um exemplo. Outra coisa que também é um exemplo, eu faço low carb, é uma dieta bem rigorosa há 6 anos, né? E o maior desafio que eu enfrento são as pessoas querendo me tirar da low carb, querendo me impor açúcar, querendo dizer que a minha dieta tá errada e tal, mesmo ela tendo arrumado a minha saúde. Mas em relação. Eu posso me irritar com a pessoa ou tirar ela da minha vida, não querer mais como amigo, mas a minha alimentação é uma ditadura. Ela é ditatorial. A outra pessoa não tem direito a opinar. É low carb e acabou. A minha academia é uma ditadura também. E se ninguém quiser que eu vá, é uma ditadura, eu vou, entendeu? O virginiano é disciplinado naturalmente e ele não irá tolerar amigos ou um marido, ou uma sogra, ou uma tia do marido, ou uma conhecida de restaurante que vai lhe dar um açucareiro e tirar da low carb, ou que vai dizer que a academia não é importante, tu não precisa ir. O virginiano, você não vai conseguir fazer isso com ele. Se ele está estudando para um vestibular ou concurso, você não vai conseguir fazer ele sair de casa para bater papo sentado na calçada para conversar fofoca do bairro. Se ele está focado em um vestibular ou concurso ou algo assim, ele vai dizer que eu, infelizmente, estou afastado da tua amizade e depois a gente volta a conversar, que foi o que eu fiz na época que eu fiz vestibular e concurso também. Quando eu estava na faculdade, na federal também, já aconteceu de eu realmente, não porque eu quero ser má, realmente tinha muita coisa para estudar e aí uma amiga minha dizia que não acreditava que eu não tinha tempo para ela. E quando ela entrou na faculdade, ela viu que era assim mesmo. O Virgínio não vai reprovar nas disciplinas da faculdade porque a outra pessoa não é compreensiva que ele precisa estudar. E se ele precisa estudar, a outra pessoa que se chateia é azar dela. Se eu uso adoçante e não uso açúcar e você vai começar com a palestrinha do adoçante é pior que açúcar e eu sou pré-diabético, eu não vou ficar cego e amputar a perna para te agradar. Eu não vou começar a comer açúcar para te agradar. Não interessa o quanto tu dê palestra mentirosa na minha orelha, eu vou seguir a minha low carb xiitamente, rigorosamente, religiosamente, ditatorialmente, não interessa se tu quer ou não. Porque o virginiano tem isso que ele não vê que ele é ditador, ele é meio ditador. Ele é meio ditador e é por isso que as pessoas não gostam da gente. E não gostam da gente também porque a gente é muito disciplinado. Quando o virginiano faz tudo certo, aquele prato lindo, cheio de legumes antes de comer, de verdura, uma montanha de verduras, a outra pessoa que come errado, quando ela vê o seu prato todo correto, ela se sente atacada com o teu perfeccionismo e atacada com a tua disciplina. E aí ela precisa vir com essas palestras do açúcar, disso, daquilo, porque ela precisa tentar te levar para o mundinho dela, para ver se você piora e fica igual a ela. Porque ela não consegue suportar o tapa que você está dando, o tapa psicológico que você está dando lá nas entranhas dela, lá no inconsciente dela, você está dizendo, você é um indisciplinado. É por isso que as pessoas não nos suportam, é por isso que as pessoas não gostam da gente. Só que a gente tá cagando, a gente não se importa. A gente realmente, o que nos interessa é a disciplina militar para estudar, disciplina militar no trabalho, disciplina militar na academia, disciplina militar na nossa alimentação. E quem não quiser, azar é teu. Ou tu aproveita e aprende comigo, ou se tu não quer, azar é teu. Agora, se vier falar palestra de que eu deveria tomar cachaça, que eu deveria me encher de açúcar, eu não vou escutar, não adianta. Não adianta querer me tirar do meu caminho. Não vai conseguir. Somos muito parecidos com escorpianos, já falei isso, né? Que somos muito reservados e muralhas de privacidade. A gente não fala trauma de infância, coisa assim. Você vai perceber aqui no canal mesmo. As coisas que eu abro de mim, eu até abro para que você me conheça, mas eu não abro tanto, né? Eu não venho falar que nem aquele. Eu não tô dizendo que tá errado nem certo, tá? Mas eu não nunca, nem que o meu canal um dia fique grande, eu não tenho aquela vibe felca de falar todos os traumas da infância e que me fizeram bullying, que isso, que aquilo. Eu não tenho isso, sabe? Não que eu não tenha traumas de infância, eu tenho, mas na medida do possível eu trago aquilo que não vai ser muito íntimo aqui dentro do canal, porque somos reservados, é da nossa natureza, somos assim, a gente consegue se abrir com moderação, não muito, né? Somos muito exigentes no amor. Somos capazes de ficar muito tempo solteiros se a gente achar que a pessoa não é a pessoa certa. Não somos dados a
ter relações íntimas com qualquer um, assim, sem conhecer bem. Não somos de dar o nosso coração tão rapidamente. A gente precisa analisar bem se a gente vai realmente se apaixonar ou não. A gente é meio o coração meio racional. Isso é muito louco. É difícil de explicar isso. O virginiano parece frio e distante. Ele não é muito fofo assim de ficar falando que ama, abraçando muito, beijando muito. Não é muito, a menos que tenha uma Vênus em Câncer, tá? Não é muito, porque não gostamos de parecer vulneráveis, gostamos de fazer uma cara de durão, gostamos de passar essa imagem de durão, assim, de que a gente é sem sentimento, mas não é verdade, né? Se você quiser ver se um virginiano te ama, olha o que ele faz por você. Se ele cozinha para você, ajuda você a fazer o imposto de renda, organiza coisas para você, ajuda a fazer a tua dieta se você tem um problema de triglicérides ou glicose, te explica onde ele achou um médico bom sobre algum assunto. Desculpa esses barulhinhos aqui, vou ter que tirar. Então, observa o que o virginiano faz por você. Se ele cozinha para você, se ele te ensinou a fazer uma maquiagem, o que ele faz por você vai mostrar que ele te ama. E não muito meloso, assim, porque não somos assim, tá? No geral, não gostamos de mostrar emoções, não gostamos de ser vulneráveis, gostamos de parecer frios e calculistas, mas não é bem assim. Outra coisa do virginiano não está anotado nas minhas anotações, o virginiano tem um amor gigantesco por seus animais ou plantas, mas gigantesco mesmo, assim, sabe? Uma vez eu tinha uma gata e a gata abriu a janela e abriu a tela e eu nunca mais quis ter gato depois daquilo. Se botou do lado de fora do apartamento e ela era uma gata que não gosta de colo, que se eu corresse atrás dela ia se jogar. Aí eu comecei a chorar de desespero. Eu também tive uma gata que faleceu na castração e eu comecei a chorar no próprio trabalho mesmo, quando eu recebi a notícia, assim. A gente tem coração. A gente parece sem coração, mas a gente tem coração. E a gente tem muito coração pelos nossos animais. Muito, muito, muito. Qualquer coisa com os nossos animais é horrível, assim. A gente não... É terrível enxergar um animal da gente sofrendo. Somos muito conectados, porque Virgem é conectado à natureza, né? Eu não sou tão conectada a plantas, mas eu já tive uma colega de trabalho virginiana conectadíssima com suas plantas, assim. De chegar a conversar com as plantas, de se ela saía de férias, ela deixava pessoas com a tarefa de cuidar da planta, ficar preocupada, verdadeiramente preocupada com a saúde da planta, porque ela ia sair de férias. Já mencionei, somos mestres em parecer bobos, parecer meio burros, não demonstrar que somos tão inteligentes assim, para que as pessoas caiam na nossa, para que elas mintam e a gente pegue elas na tampa, para que elas façam as coisas erradas e a gente, agora te peguei, a gente gosta disso. E isso é meio parecido com o escorpião também é meio obtuso. Esse é um segredinho do virginiano, né? Que a gente gosta de parecer meio bobo, sem ser. Bom, se você quiser conquistar um virginiano, você vai ter que ser confiável, querer melhorar e não ser preguiçoso. Você tem que ser confiável no sentido de ele não pode te pegar mentindo ou trapaceando, falando mal dele, porque acabou, não vai mais ter sentimento por você. E você tem que querer melhorar no sentido assim, ou querer melhorar se ele é um cara muito focado em finanças, ele vai te ajudar a melhorar financeiramente. Se ele for se você for focado assim, você tá numa academia, numa dieta para arrumar saúde, ou coisa assim, você tem que seguir a risca, o cardápio lá, a academia, coisa, ou ele meio que vai te largar de mão, que ele assim, ele não leva a sério como eu, assim, ele é, é meio feio dizer, mas assim, nós somos muito disciplinados e nós não somos tão humildes assim, né? Nós não somos tão humildes assim, porque nós sabemos. Se por um lado a gente é humilde no sentido em que a gente acha o nosso trabalho sempre imperfeito, isso é verdade, nesse aspecto somos humildes mesmo. Não tem trabalho que um virginiano olha e diz, o meu trabalho é muito bom. A gente olha e acha sempre que está imperfeito, mas nós somos muito arrogantes em relação à nossa própria disciplina. Para eu achar que alguém, nossa, o fulano é um indisciplinado, não é difícil. Para eu achar que a pessoa, do ponto de vista da disciplina, ela é totalmente inferior a mim, não é muito difícil, assim. Para eu ficar horrorizada com a não disciplina de alguém para estudar ou fazer a sua dieta ou o exercício, não é muito difícil. Para eu achar que a pessoa
é péssima, não é difícil. Então, assim, eu acho que essa coisa do virginiano ser humilde é mais ou menos assim. O virginiano ele é humilde com o próprio trabalho, no sentido que ele nunca acha o trabalho de ninguém perfeito e nem o dele. Então aí ele vai parecer humilde, porque ele não gosta do próprio trabalho. Mas ele não é humilde em relação à própria disciplina. Ele é bem arrogante em relação à própria disciplina. Ele sabe que ele é o rei da disciplina. Ele sabe que igual a ele não tem nessa parte de disciplina. E ele realmente tem, por algumas pessoas, um certo desprezo pela indisciplina. É feio dizer, mas a gente acha que vocês deviam ser mais disciplinados. Sinto muito, é isso. Somos perfeccionistas e considero isso um defeito, tá? Isso aqui eu queria falar. Eu falei num outro vídeo lá, que acho que era Kiron Naum. Perfeccionismo é um defeito, porque assim, eu conheço um escritor virginiano que não publica as coisas que faz, fica revisando, revisando, revisando rumo ao infinito, né? Eu já tô com 40 e tantos anos e só fui fazer esse canal de astrologia porque amigos insistiram, porque eu achava que, olha, ainda não tô preparada. E os comentários que as pessoas postam é de que elas gostam dos meus vídeos, então, na verdade, o meu perfeccionismo estava sendo um erro, porque eu estava deixando de publicar as coisas aqui no canal, né? Somos estudiosos, acho que dá para notar, a gente é estudioso, sim, de coisas, tanto de colégio, a gente é CDF na infância, a gente é CDF na faculdade, a tendência é a gente passar em vestibular, se for para essa coisa de concurso, como eu fui, a tendência é passar, somos estudiosos e meio que é da nossa natureza, assim, a gente é aquela criancinha na infância, eu era aquela criancinha que tira 10 no colégio e que falam que é a menina mais comportada da sala. Eu era totalmente quietinha quando eu era assim, era só assim estudando, assim, é isso. E, somos. É ruim, eu tô falando de mim mesma, mas somos inteligentes porque somos regidos por Mercúrio. Gêmeos também é inteligente porque é regido por Mercúrio. Não é uma inteligência gênio, tá? Porque gênio seria uma inteligência regida por Urano. É uma inteligência inteligente. Somos um pouco inteligentes, não gênios, né? O virginiano gostaria de ser o mais sabido do seu assunto, seja lá culinária, matemática, contabilidade, ele gostaria de ser o mais sabido de um assunto e por isso ele estuda a fundo as coisas que ele gosta. Ele gostaria de ser o mais sabido. Se ele pudesse ter todo o conhecimento do mundo, ele gostaria. Ele tem como fosse uma gula. Pensa num comedor compulsivo que tem uma gula infinita por comer. O virginiano tem uma gula infinita por conhecimento, mas conhecimentos específicos de coisas que ele tem paixão, assim. Ele tem uma gula de sabedoria. Ele gostaria de ser um sábio. Se não tivesse nada para fazer, provavelmente ficaria lendo o dia inteiro. Se fosse um Elon Musk muito rico, acho que ficaria lendo o dia inteiro. Já falei que gostamos de ajudar genuinamente, não pelo aplauso, holofotes ou dinheiro, somos assim mesmo, muito duros consigo mesmo, tá aqui. Aqui, alguns conselhos, tá? Mas são meio hipócritas, porque eu sou virginiana e nem eu mesmo consigo praticar perfeitamente isso, tá? Seria ajude as pessoas, mas não se anule, busque um egoísmo saudável. Seria assim, às vezes você ajuda demais os outros, demais, e até pode estragar as pessoas, pode estragar um filho, estragar um amigo por ajudar demais, e não deixar a pessoa ficar sozinha, se quebrando um pouco, porque às vezes se quebrando as pessoas aprendem, né? Às vezes você dá tudo muito mastigado, e às vezes você esquece de você fica ali cuidando dos outros, cuidando das pessoas, ajudando elas, e você tem que também ter o seu espaço pessoal, assim, você não pode se dedicar demais para os outros, tem que se doa, mas não se escraviza, né? Outra coisa, temos grande dificuldade, também defeito, de se divertir. A gente não se diverte. A gente, até se eu vou assistir YouTube, eu vou assistir um YouTube relativo ao meu imposto de renda ou a coisas assim da casa, como consertar uma torneira. A gente não assiste um filme, uma poesia, uma coisa que é muito. Enfim, a gente não sabe se divertir, né? Às vezes é porque daí teria que olhar o resto do mapa, porque tu foi forçado a ser adulto cedo demais na infância. Tu pode ter tido um pai que não era presente, ou os pais trabalhavam demais, ou tinha uma mãe doente, alguma coisa tinha ali na casa que você foi obrigado a ser adulto muito rápido, assim, meio que não teve muita infância. E aquilo deixou você excessivamente responsável. E você acaba ficando assim que você não sabe se divertir,
Você é um mini adulto lá na infância e depois fica adulto demais a vida inteira. Não tem o lado quinta série, assim, não sabe brincar, assim. Tenta buscar isso. Eu mesmo não sei fazer, mas tenta buscar isso. Isso seria um conselho, se você conseguir. Outra coisa é aquilo que eu falei no meio do vídeo aqui, combater o perfeccionismo. O perfeccionismo, as empresas às vezes dizem que isso é elogioso, é bonito, aquela pessoa que revisa coisas sem parar. Não é bonito, não é elogioso, não é qualidade. O perfeccionismo, se eu aplicar aqui no meu canal do YouTube, eu nunca teria publicado nada, porque eu ia ficar apagando os meus vídeos sem parar, ou pensando se dá para publicar ou não, ou o cabelo não tá perfeito, aí tem uma mancha aqui na parede ou coisa assim, e aí não publica. E aí você deixa de ter um vídeo que você iria gostar, porque eu fiquei aqui loqueando com o perfeccionismo. Então, o perfeccionismo é um defeito em qualquer profissão. Pensa nisso. As pessoas, às vezes, um vídeo que não é perfeito, ou que eu gaguejei um pouco, ou que tem uma manchinha no brinco, uma espinha, você não tá nem aí pra espinha ou pra uma manchinha na parede, coisa assim, você tá aí pro conteúdo e eu deixo de publicar porque fiquei loqueando, né? Então, em resumo, tenta não deixar o teu perfeccionismo te matar. Eu sou Lúcia Luz, esse é o canal Lúcia Luz Astrologia. Se você gosta dos meus vídeos, deixa o seu like, inscreva-se no meu canal. Se você gostou aqui do vídeo, fala aqui nos comentários. Eu gostaria de ver o que vocês têm a falar sobre o meu vídeo aqui do signo de Virgem. Tchau!